Pode. Boa noite a todos. Falta na 12ª sessão ordinária de 2026. Dia 18 de agosto de 2026. Solicito ao vereador que registre frequência. Devemos declarar abertos os trabalhos da primeira sessão. Expediente. Em discussão e votação da 11ª sessão ordinária de 2026. Aprovado. Em leitura, o ofício recebido do Executivo. O senhor secretário realizará a leitura. Foram recebidos do Poder Executivo ofício número 269/2026, com as respostas aos requerimentos 006, 020, 021, 033, 078, 2026 e 0132 a 141, 143 e 145, ofício 273/2026, com respostas aos requerimentos 002, 012, 049, 068, 147 a 152, 154 a 160, 2026. Ofícios 279/2026, com as respostas aos requerimentos números 079, 085, 127, 128 e 174/2026, aos quais foram disponibilizados aos vereadores. Propositura. O senhor secretário realizará a leitura da propositura. Em leitura, projeto de lei número 027/2026, autoria executiva municipal. Dispõe sobre a autorização para celebrar convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para instalação e operação de canal de atendimento denominados Correios Essencial e da outras providências. Em leitura, projeto de lei número 028/2026, autoria executiva municipal. Dispõe sobre revogação da lei número 1343, de 23 de fevereiro de 2026 e da outras providências. Em leitura, projeto de lei número 029/2026, autoria mesa diretora 2025-2026. Dispõe sobre a devolução de patrimônio público de bens duráveis ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. Requerimentos. Em leitura, requerimento número 202/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira e Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro ao mesa ouvido plenário seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete solicitação para que sejam realizadas com urgência a pintura e revitalização das lombadas, faixas de pedestres e sinalizações horizontais de palha existentes nas ruas do município de Nova Pampulha. Lei 029/2026, autoria executivo municipal. Institui o Programa Municipal de Tratamento Médico Veterinário gratuito a cães e gatos tutorados por famílias carentes, resgatados da rua, errantes, retirados de maus tratos e da outras providências. Em leitura, requerimento número 203/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira e Antônio Neves Cavaleiro.
Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete solicitação para que sejam tomadas providências quanto à reforma e manutenção da Ponte do Alegre, localizada no município de Nova Campina. Em leitura, requerimento número 204/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que sejam realizadas obras de manutenção nas ruas Arlindo de Oliveira Silva e Nilza de Oliveira, localizadas no Parque Longa Vida, incluindo a colocação de pedras nos trechos que apresentam maior necessidade. Em leitura, requerimento número 205/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que sejam realizadas providências necessárias para a instalação e manutenção da iluminação pública na rua Maria Antônio de Araújo, localizada no Parque Longa Vida. Em leitura, requerimento número 206/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que sejam realizadas providências necessárias para a instalação e manutenção da iluminação pública na rua Maria Antônio de Araújo, localizada no Parque Longa Vida. Em leitura, requerimento número 207/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa e Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto à secretaria que compete, requerer para que sejam realizados estudos visando a instalação de medidores de velocidade e outros dispositivos de controle de tráfego em torno do bairro Barreiro. Em leitura, requerimento número 208/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto à secretaria que compete, requerer que seja elaborado e disponibilizado o cronograma de manutenção periódica da estrada que liga a empresa Kringler ao bairro de Itaboa e Kringler ao distrito de Itaoca. Em leitura, requerimento número 209/2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, que sejam adotadas as providências necessárias para a conservação, manutenção e revitalização da rodovia Luiz José Esguara, especialmente a pintura das faixas, sinalização horizontal e vertical, placas de advertência e demais dispositivos de orientação aos motoristas. Em leitura, o requerimento número 210/2026, autoria Josilene de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete para que sejam realizadas reformas e instalação de iluminação nos pontos de ônibus localizados na rodovia Luiz José Esguardo, no bairro do Barreiro, especificamente ao lado da mercearia do saudoso Demar. Em leitura, requerimento número 211/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro ao membro do plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente que seja avaliada a possibilidade para que sejam realizados serviços de limpeza e desobstrução das guias das principais ruas dos bairros de Braganceiro e Barreiro. Em leitura, o requerimento número 212/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente que seja avaliado o estudo de viabilidade para a implantação ou disponibilização de uma farmácia com atendimento 24 horas junto ao pronto atendimento municipal.
Em leitura, requerimento número 213, autoria 213/2026, autoria Valdineia Aparecido de Almeida, requer nos termos regimentais e seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Zaé de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como a secretaria que compete, seja realizada a instalação de iluminação pública na escadaria localizada na rua Rodolfo Antônio Gonçalves, no trecho de rua sem saída do Parque Longa Vida. Em leitura, requerimento número 214/2026, autoria Valdineia Aparecido de Almeida, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Zaé de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como a secretaria que compete, solicitação para que sejam realizados serviços de finalização e reparação do alojamento da rua Tereza Maria de Queiroz, localizada no Parque Longa Vida. Em leitura, requerimento número 215/2026, autoria Rosemário da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Zaé de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como o setor competente, que sejam realizados serviços de reforma e pintura na EMEI Júlia Franco de Lima, localizada no distrito de Itaoca. Em leitura, requerimento número 216/2026, autoria Rosemário da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Zaé de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como ao setor competente, para que seja realizado estudo técnico visando a implantação de uma lombada na rua Amadeus Paulista de Lima, nas proximidades da residência do senhor Rivael Pinheiro, no distrito de Itaoca. Em leitura, há o requerimento número 217/2026, autoria Rosemário da Silva Oliveira, requeiro a mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zaé de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como ao setor competente, para que seja estudada a possibilidade de prestar homenagem à senhora Trindade Dias de Moura Santos, por meio de denominação de uma rua, praça ou prédio público, outro próprio municipal, que ainda não possua denominação oficial. Em leitura, requerimento número 218/2026, autoria mesa 2025/2026. Requeremos a mesa ouvido plenário, seja concedido o requerimento de tramitação de projetos em regime extraordinário. Projeto de Lei 027-028-029/2026, de autoria do Executivo Municipal. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Moções. Em leitura, a moção número 002/2026, da autoria Rosemário da Silva Oliveira. A vereadora Rosemário da Silva Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a apreciação no plenário a presente moção de aplauso à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, aos gestores escolares, professores, servidores da educação, estudantes e familiares da rede municipal de ensino de Nova Campina, pelos expressivos resultados conquistados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB de 2025. Em leitura, a moção número 003/2026, autoria Josilane de Oliveira Silva. A vereadora Josilane de Oliveira Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a apreciação do plenário a presente moção de aplausos ao desempenho dos alunos da Escola ENE Francisco José Gomes de Camargo, do bairro do Barreiro, que alcançou a nota 7.3, o maior IDEB da escola na rede municipal, bem como os excelentes desempenhos das demais unidades de ensino. Estas moções são incluídas na ordem do dia da presente sessão. Está aberto o tema livre. A palavra está facultada aos vereadores com tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Primeiramente, com muito apoio, que são encantados pelas redes sociais. Boa noite aqui, dando a honra à sua visita aqui, o Cleber Grosso, e está me visitando aqui. Então, e o nosso amigo também, o ex-vereador
bom de ter aqui presente, estou prestigiando aqui essa casa dele. Falar um pouco do meu requerimento sobre a ponte lá do Alegre. Né? Essa ponte já teve um problema muito sério nela, que foi ali no mês de novembro, finalzinho de novembro para dezembro, né? E quando foi visto pela administração regional, foi dito que não podia fazer no momento, porque era final de ano e tal, e delas foi dado só um tapa lá, para poder estar passando aí, pelo menos os carros leves, né? Tipo ambulância, carro escolar, né? E agora as coisas vêm meio que complicando, né? Porque tem a saída da resina, tem a saída do tomate, né? Então tem que ter uma prioridade para aquela ponte ali, né? Com pouco tempo também já fui conversar com o prefeito, e assim que terminasse a ponte do Banganceiro, ele ia iniciar lá. Né? A gente fez um requerimento junto, eu e o Toninho, a respeito dessa ponte. E também, para poder, quem entra debaixo dela ali, tira a foto dela, vê que ela está bem deteriorada. Né? Essa ponte está muito perigosa. Então, há uma necessidade urgente, né, da reforma dessa ponte aqui no bairro do Alegre. Né? Então, ontem, eu acho que o pessoal estava lá, já dando uma olhada lá, eu acredito que agora as coisas vão tomar rumo ali, né? Se Deus quiser, porque ele já vai dar uma ajeitada ali e resolver esse problema da ponte ali do bairro do Alegre. Tem aqui também um requerimento aqui da iluminação ali, né, do Longa Vida, né? Foi feito aí, sabe, o nosso amigo vereador Leandro também já colocou, né, na pauta dele, né? E eu acredito que essa iluminação ali da rua vai fazer muito bem para aquele povo que está ali, porque aquele povo sofre muito com aquela rua escura, né? É uma rua que não tem iluminação, né? Então, peço ali ao executivo para que dê uma posição, né, para a gente, para ver quando vai poder estar resolvendo isso aqui também. E a rua ali agora, a rua do Longa Vida também, que foi feito só aquele pedaço do Lajado, cara, foi feito só o que estava dentro do projeto, mas a administração regional, eu acho que tem que tomar conta daquele pedaço que já não foi feito a Lajado, manter bem, né, bem, para poder o veículo estar passando, a ambulância está podendo chegar, essa rua, porque das outras vezes que choveu, o SAMU quase nem conseguiu chegar até lá. Né? Então a gente pega uma atenção ali para que possa estar dando um respaldo para aquele povo ali do bairro do Longavinho. Tá bom? No mais é isso aí e obrigado. Pela ordem, presidente, boa noite aos nossos colegas, boa noite aos presentes aqui nesse plenário hoje e a quem nos acompanha aí pela internet. Como costume, tem requerimentos aqui para manutenção da nossa rodovia, é uma via 24 horas da brigada, com trânsito pesado, a gente está pedindo aqui sinalização, roçada na beira da rodovia, a gente sabe que já está começando a ser feito o serviço, e a gente está aqui cobrando para que seja executado o serviço com qualidade. Né? Tem também o pedido de iluminação dos pontinhos de ônibus dentro da rodovia, e reforma também de alguns deles que estão bem deteriorados devido ao tempo. Então, estão os requerimentos. E um dos mais importantes, que eu acho que sem limitação o município não segue adiante, né? Eu estou apresentando hoje aqui uma moção de aval para o nosso ensino de Nova Campina, pela uma nota que teve no IDEB de 2025. Né? Em especial, a minha escola lá do bairro do Barreiro, Francisco José Gomes de Camargo, né, que eu não poderia deixar passar em branco, que teve uma nota recorde do município, né, teve 7,3 no IDEB de 2025. Então, todas as escolas tiveram índice bom, desempenho bom, mas o Barreiro nos surpreendeu também, né?
e isso é resultado do esforço de cada aluno, né? Quem conseguiu esse resultado foram os alunos, a equipe escolar, professores, docentes e a família também, que de certa forma auxilia no desempenho. Eu sempre falo aqui que um município que não investe em educação, ele investe no futuro, né? De todo mundo. Então, isso reflete no município todo. E eu quero deixar aqui meus parabéns à escola, ao município Peruís e à nossa escola lá do bairro, tá bom? Meus filhos estudaram lá, estudam ainda, eu tenho uma menorzinha que faz educação infantil ali, então é muito honrosa essa moção de hoje. Eu peço a apreciação dos nossos colegas aí que votem, né, que apresentem essa moção, que é um desempenho para todos nós, né? Parabenizo cada aluno, cada professor e todos os profissionais que contribuíram para essa conquista. A educação transforma vidas e vocês estão fazendo a diferença no nosso município, né? E é uma honra, como vereador, como representante do nosso bairro, poder reconhecer aqui o trabalho por meio dessa moção. Tá bom? Então é isso a minha fala de hoje. Boa noite. Muito obrigada. Ordem do dia. Em discussão e votação, projeto de resolução número 003/2026, de autoria mesa diretora 2026. Aprovado. Em única discussão e votação, moção número 002/2026, de autoria Rosemar da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, moção número 003/2026, de autoria Gislaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 202/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira e Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 203/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão, votação, requerimento número 204/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 205/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão. Em única discussão, votação, requerimento número 206/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, número 207/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa e Joselaine Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 208/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa.
Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 219 de 2026, de autoria Joselaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 210 de 2026, de autoria Joselaine Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 211 de 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 212 de 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 213 de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 214 de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 215 de 2026, de autoria Rosemar da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 216 de 2026, de autoria Rosemar da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 217 de 2026, de autoria Rosemar da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 218 de 2026, de autoria Mesa Diretora 2025 a 2026. Aprovado. Tendo sido aprovado o requerimento 218/2026, determino a suspensão dos trabalhos por 10 minutos.